Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Te Liga no CA e hoje eu quero mostrar para vocês como assinar um documento no SEI, como excluir um documento no SEI ou um processo no SEI e como corrigir um documento que já tenha sido assinado, tá ok? Então vamos lá. Vocês vão fazer login no SEI, tá ok? Com o CPF e a senha. Então aqui tá a nossa área de trabalho do SEI, tá? E eu vou utilizar esse processo que nós já vínhamos trabalhando de exemplo, troca de coordenação, né? Onde a gente informa então que houve uma eleição, né, para troca de coordenação de curso. Então a gente inseriu aqui esse memorando, né, onde a coordenação informa que houve essa eleição e pede à direção os encaminhamentos, tá? E aí nós vamos ver, por exemplo, então, só recapitulando, esse memorando é um documento interno que nós inserimos e aqui inserimos também um exemplo de documento externo, no caso uma ata em PDF, uma ata de reunião do colegiado sobre esse assunto, tá ok? Como é que eu assino? Eu redigi e incluí esse memorando, ou um despacho, ou um formulário, e agora eu necessito assinar esse documento. Como é que eu faço? A gente clica, seleciona aqui o documento que a gente deseja assinar e vai aqui nesse ícone da caneta, assinar documento. Ele automaticamente já vem com o meu nome, com o meu cargo, a minha função, e aí é só a gente entrar novamente com a nossa senha do sistema e clicar em assinar ou também pressionar o Enter. Pronto. Vejam que do lado aqui desse documento aparece agora o símbolo, o ícone de uma caneta. Tá? Se eu passar o mouse em cima, ele diz quem é que assinou. Assinado por Luana de Melo Pereira, chefe de núcleo administrativo. É possível, pessoal, que outras pessoas também assinem, né? Digamos que a direção precise assinar esse documento, então ela também pode fazer o mesmo procedimento. Clicar, selecionar o documento e novamente em cima da caneta ali entrar com a sua senha e aí vai aparecer que esse documento foi assinado, né, por uma, duas, três pessoas, enfim, várias pessoas podem assinar o mesmo documento. No documento em si, se a gente ver aqui mais para baixo, também vai aparecer ali que esse documento está assinado eletronicamente. Tá ok? A ata, é possível assinar essa ata aqui? Não, porque é um documento externo, tá? A gente só consegue assinar documentos internos, documentos que nós inserimos a partir do banco de dados do sistema. Os documentos que a gente inclui externamente, em PDF, a gente não consegue assinar pelo sistema, tá bem? E se eu precisar corrigir esse documento? Se na hora que eu assinei eu me dei conta, né, que saiu uma palavra errada, que faltou uma informação, enfim, eu preciso corrigir esse documento. Como é que a gente faz? Eu seleciono o documento desejado, clico nesse ícone de editar conteúdo, que é esse pergaminho, e aí, como ele é um documento que está assinado, ele faz essa pergunta aqui, essa ressalva, né, dizendo que o documento foi assinado e que se a gente continuar com o procedimento de correção, ele vai perder essa assinatura. Mas não tem problema, a gente confirma, né, e vai novamente ali no editar e ele abre uma nova janela. Então eu vou fazer aqui a correção que eu desejo. Tá, achei melhor colocar, por exemplo, isso aqui numa nova linha, né, o resultado da eleição, conforme consta no processo, anexo a este processo. Aqui vou resolver colocar por extenso, atenciosamente. Pronto, fiz essas correções e agora não posso esquecer de salvar, né, senão ele perde as correções que eu fiz. Novamente ele me avisa que vai ser perdida a assinatura, né? E ok. Pronto. Vejam que ficou, né, ali as correções que eu fiz, coloquei atenciosamente por extenso, coloquei esse parágrafo nova linha, ficou salvo as minhas correções. Novamente eu tenho que
assinar esse documento, né? Que ele perdeu a assinatura. Então, vou entrar com a senha do sistema e vou assinar novamente. Ele ficou aqui com a canetinha amarela no lado, tá? Pessoal, se eu precisar excluir esse memorando, né? Se eu não quero mais, se eu vou trocar, se por acaso pensem assim, se fosse um formulário que vocês tivessem inserido, né, e não era aquele tipo de formulário. Então eu desejo excluir aquele formulário do meu processo porque eu vou anexar um outro. Então eu seleciono, né, o meu documento e clico aqui na lixeirinha, excluir documento. Ele pede a confirmação e ok, excluir o documento. O documento externo é possível excluir também? É possível. Clico na lixeirinha. Tá? E o processo é possível excluir? Também é possível excluir, desde que eu já tenha excluído todos os documentos dentro do processo. Se eu tentar direto excluir o processo, ele não vai deixar porque tem documentos dentro do processo, tá? Então, posso excluir também. Ponto. Excluir, ele saiu da minha árvore, né? Vejam, pessoal, um detalhe aqui. Vou pegar um outro processo que a gente usa, que é um processo de solicitação de liberação de chave para os alunos, para mostrar o seguinte. Quando nós assinamos aquele processo, a canetinha ficou amarela, né? Aquele documento. A canetinha ficou amarela. Nesse outro aqui, nesse outro processo de exemplo, vejam que as canetinhas dos despachos assinados, ó, elas estão preta. Por que isso? Porque quando o processo tramita, ou seja, ele é enviado de um setor a outro, mesmo que seja dentro do próprio Centro de Artes, eu abri, por exemplo, no colegiado, enviei para o Centro de Artes, ou eu abri no Centro de Artes e enviei para algum colegiado, para a Câmara, enfim, quando esse processo tramitou, né, ou simplesmente a gente registrou ciência num documento que já estava assinado, esse documento automaticamente fica com a canetinha preta. Isso significa que a gente não consegue mais nem alterar o documento e nem excluir esse documento. E se eu não consigo excluir esse documento, eu também não vou conseguir excluir esse processo, tá ok? E aí vocês podem ficar na dúvida, bem, o que eu faço se eu desejo de alguma forma corrigir a informação daquele documento que eu coloquei, né? E agora ele já está com a caneta preta, ele já tramitou e eu não consigo mais nem corrigir e nem excluir. Vocês podem daí utilizar um recurso, né? Um documento que tem dentro da base do SEI, que é um termo de cancelamento, tá? É uma espécie de formulário já dentro do SEI. Termo de cancelamento de documento, que é justamente para esses casos. Eu não consigo mais alterar aquele documento que está dentro do processo, mas eu quero informar ao usuário, ao leitor que vai receber aquele processo, que determinado documento, por algum motivo, deve ser desconsiderado. Então, está aqui esse termo de cancelamento, ó, que eu devo preencher. Então, seleciono o documento, clico em editar conteúdo e vou preencher com o número do processo, tá? Que é esse aqui, o número do meu processo, vou colocar aqui. O número do documento no SEI que eu desejo cancelar, que eu estou me referindo que desejo cancelar. Então vejam que cada documento que a gente insere dentro do processo, ó, ele gera um número aqui do lado. Esse é o número dos documentos, tá? Um número único. Quando eu dou esse número para alguém, ela já cai direto, né, nesse documento. Então eu vou informar aqui, por exemplo, digamos que eu quisesse cancelar esse último despacho, eu iria informar ali que o número é 22.33.868. O motivo desse cancelamento, que pode ser um preenchimento equivocado, uma informação equivocada no documento, né, e por aí vai. E o responsável, então, quem está fazendo essa autorização de cancelamento, que é o usuário, né, que está preenchendo. Vou preencher todas essas informações, vou salvar, tá, e vou assinar. Pronto, fica, né, aquele termo de cancelamento ali dentro que vai acompanhar,
vai compor o meu processo informando a necessidade de cancelamento de algum documento. A gente não consegue que esse documento saia do processo, que ele seja excluído do processo, mas consegue manter a veracidade da informação. Tá ok? Então, pessoal, era isso. E até a próxima!